O sindicalismo ele pode ser um protagonista muito importante nos avanços democráticos, na inclusão social, na valorização do trabalho e na defesa dos trabalhadores. Portanto, o sindicalismo continua com um protagonismo importante na vida do povo brasileiro. É esse sindicalismo que vai sustentar a campanha do Petróleo é Nosso, que foi importantíssima. É esse sindicalismo que vai aprofundar as lutas nos anos de democratização ali, né? Até 64, esse sindicalismo que vai estar combatendo também, que vai estar garantindo direitos. Então, o sindicalismo tem importância ao longo da história toda do Brasil. O Sindicato dos Professores atua e busca fazer com que os professores e professoras e toda a classe trabalhadora entendam o seu papel fundamental na construção de um país que se quer cada vez mais soberano, cada vez mais democrático. A Petrobras só não foi privatizada pela luta do sindicalismo, senão teria sido privatizada. Sem o sindicato, talvez, eu diria, com certeza, nós não teríamos hoje uma Carta Constitucional com direitos fundamentais dos trabalhadores e não teríamos uma legislação que protege o trabalhador. Das lutas pelos direitos dos trabalhadores, às manifestações contra as privatizações e a favor da democracia, o sindicalismo brasileiro sempre esteve presente nos mais importantes momentos da história do país. Uma trajetória que precisa ser recontada para não cair no esquecimento. O sindicato ele é extremamente importante para a categoria, é o ponto principal. E depois para a sociedade, embora a sociedade não compreenda isso. No caso do Brasil, o movimento sindical foi responsável por conquistas para toda a sociedade. Se hoje nós conseguimos falar de um sistema único de saúde, se hoje nós conseguimos discutir educação pública de qualidade, se hoje nós temos unidades de educação infantil nos bairros das nossas cidades, nós devemos essa pauta à luta do movimento sindical, que sempre lutou por direito à educação, por direito à saúde para a classe trabalhadora. O papel, a importância do sindicato é cada vez maior, exatamente porque, na atualidade, há uma cultura de massa que busca desmistificar os valores relacionados ao trabalho e que impedem, ou pelo menos dificultam profundamente a atuação do sindicato no sentido de cooptar novos parceiros, de conquistar corações, de trazer para a luta do movimento sindical os trabalhadores. O papel do sindicato é organizar as categorias para a luta imediata, reivindicatória e para a luta geral por um país mais democrático, livre, soberano e mais justo. Olha, companheiros, a greve é nossa arma de luta. É de nossas mãos que sai a riqueza desses poucos que estão aí. E nós que produzimos essa riqueza, nós vivemos na miséria, porra! Companheiros, a greve é um direito sagrado do trabalhador. As entidades sindicais têm contribuído cada vez mais, não só para a evolução dos instrumentos coletivos e, consequentemente, do patrimônio jurídico dos contratos, em termos de benefícios, como planos de saúde, cestas de alimentos, ticket de refeição e, enfim, majoração do valor nominal dos salários, como também para a coletivização dos problemas, ou seja, tratar os problemas num plano mais ampliado, deixando aquela coisa do varejo, da assistência ao trabalhador individualmente considerado e buscando enfrentar as problemáticas da categoria de uma maneira mais ampliada, se não de toda a categoria, pelo menos os problemas mais comumente constatados em uma determinada empresa, deixando o plano individual e tornando o tratamento das questões afetas aos representados mais ampliado e coletivizado. Eu acho que esse é o grande salto de qualidade e talvez nessa esteira o reconhecimento das centrais sindicais tenha sido um elemento aí de aceleração desse processo. Então, professor Dimas, quando e como surge o sindicalismo no Brasil? Bem, Denilson,
para compreender o surgimento do sindicalismo no Brasil, é importante um pouquinho do contexto internacional, né? Na Europa, nós temos governos liberais, ou seja, estados que não interferem na economia, deixa acontecer, né? Você tem uma classe trabalhadora que luta por direitos, já está em pleno pique de luta por direitos, organizações políticas, tanto marxistas, né, os partidos comunistas, como também anarquistas, né? Principalmente os anarquistas vão estar nos países latinos, né? Bom, no Brasil, então isso é no início do século XX, né? Pegando um contexto do início do século XX, onde nasce o sindicalismo brasileiro, né? Então você tem essa situação na Europa, desemprego, uma massa de desempregados, fome na Europa, e no Brasil você tem uma necessidade de mão de obra, uma necessidade entre aspas, né? Porque aqui haviam os escravos ou ex-escravos, certo? Que poderiam ter sido assimilados na primeira industrialização brasileira, que ocorre no início do século XX. Então, você poderia ter aproveitado como mão de obra trabalhadora os negros, né? Os afrodescendentes naquele momento. Mas há uma outra intenção do Estado brasileiro que é de branquear a população, né? Chamada política do branqueamento. Então, o que se faz? Estimula-se a migração, vem uma leva grande de principalmente italianos e espanhóis, que vem de uma experiência já de luta na Europa, de luta anarquista, né? Em grande maioria são anarquistas. E chegam no Brasil e encontram uma república, início de uma república, onde o Estado também tem uma característica de liberal, ou seja, não interfere. Então você não tem lei trabalhista, você não tem nenhuma legislação trabalhista no sentido que regulamenta jornada, que regulamenta salário, que regulamenta condições de trabalho em geral, como não tem também uma legislação que regulamenta sindicatos. Então, você não tem uma forma oficial de manifestar a classe, né? Um sindicato oficial. Sim. Então, esses anarquistas já vêm para o Brasil nessas condições e trazem a sua experiência. Experiência muito rica do anarquismo no Brasil. Porque como não existia uma legislação, onde não há lei, se faz da forma que se quer, né? Então, os anarquistas aproveitavam a sua experiência, que formavam sindicatos. Os primeiros sindicatos eram ligas, não eram bem sindicatos, eram ligas. Ligas e algumas de ofícios vários. Então, você criava uma liga de ofícios vários. Então, pedreiro, marceneiro, tecelão, estava tudo dentro de uma liga só. À medida que os tecelões cresciam muito, aí se transformava numa parte, mas junto à liga. O sindicalismo tinha força no Brasil a ponto de determinar que para trabalhar numa empresa tinha que ser sindicalizado. Não deixava trabalhar quem não se associasse, não. Chegou, vai trabalhar aqui, você tem que associar. Você tem que fazer parte. Bom, então, e forma um movimento fenomenal. O anarquismo teve uma resposta rápida. Em 1905, 1906, já temos greves enormes, greves setorizadas, conquistas das grandes categorias profissionais, né? Ferroviários, bancários, né? Banco do Brasil, considerando, chapeleiros. Tem conquistas que depois a era Vargas vai ratificar. Eu já tinha jornada de trabalho de 48 horas, já existia em algumas categorias, né, férias garantidas, não da forma atual, mas já existia. Isso tudo fruto da luta desses trabalhadores no início do século XX. Luta direta, confronto direto, capital e trabalho, sem mediação. Aliás, era um momento onde age o liberalismo, né? Porque para o liberalismo a questão social é caso de polícia. Então o Estado entrava assim, nesses conflitos, trabalhadores e empregadores, né? E trabalho e capital, entrava com a polícia, favorecendo o capital, reprimindo, prendendo as lideranças, né? Então as lideranças anarquistas são perseguidas, são presas, são deportadas, né? Uma história linda de resistência, né? A participação policial é absolutamente imprópria. Não deveria acontecer o que acontece, por exemplo, de a polícia inviabilizar um ato pacífico, uma paralisação, que não teria nenhum tipo de agressão ou violência se a polícia não fosse impropriamente chamada a participar pelas empresas, pelas entidades sindicais patronais. Eu vejo assim com muita preocupação a participação policial e vejo com muita preocupação a participação judicial, os interditos proibitórios, que me parecem também
reprimir, cercear o direito da organização sindical e dos próprios trabalhadores se valerem da greve enquanto instrumento de busca e avanço nas negociações coletivas. No final dos anos 70, há de fato na década de 70, há um acúmulo muito grande no sindicalismo e onde se desponta as principais lideranças do Brasil, né, políticas hoje, né, o Lula, tá certo? O Olívio Dutra. Então, assim, esse momento no final da ditadura é muito importante, porque é o sindicalismo mesmo que vai fazer a oposição de massa ao regime ditatorial. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Primeiro é preciso entender que os direitos dos trabalhadores, esses que eles estão hoje exercitando, previstos na Constituição e nas leis, não chegaram à Constituição e às leis de graça. Foram fruto de conquistas, de movimentos sociais, movimentos esses desenvolvidos por meio das organizações sindicais. Então, o sindicato é peça fundamental na conquista dos direitos dos trabalhadores. Ora, mas depois de conquistado esse direito por meio da lei e da Constituição, qual a importância do sindicato? Ora, a importância é exatamente a vigília permanente, a efetividade desses direitos, porque entre a lei abstrata e a realidade do cotidiano do trabalho existe, lógico, um espaço, né, de mediação que é desenvolvido pelo sindicato, principalmente. A vigília permanente e mais, a conquista de novos direitos, além daqueles previstos na lei, por meio da celebração dos acordos e das convenções coletivas. Então, a importância do sindicato é imensa no cenário de defesa dos direitos dos trabalhadores e do próprio direito do trabalho. Diante de um quadro de incertezas no cenário político e econômico, sindicalistas e representantes do mundo do trabalho falam sobre lutas, conquistas e desafios do movimento sindical brasileiro. O momento agora, o grande desafio, no meu modo de ver, do movimento sindical é exatamente o desafio da pressão política pela resistência às tentativas de flexibilização. O sindicato deve ser um parceiro permanente das instituições de defesa dos trabalhadores em defesa da manutenção do patamar mínimo de direitos previstos na Constituição e na legislação. O grande desafio do sindicato hoje é ter um discurso que convença as massas, né? Porque naturalmente a pessoa vive muito virado para a questão individual dele. Então o sindicato tem essa dificuldade e é preciso um discurso mais à base da realidade que nós vivemos, para que as pessoas possam perceber o que precisa avançar. O sindicato sempre representou um contraponto à cultura capitalista, ao sistema de produção capitalista, porque ele é a instituição de defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, certamente ele contrapõe o discurso que visa a se apropriar ao máximo da força de trabalho, né, do homem que vive do trabalho. Pois bem, então esse preconceito, eu diria que ele é germinal do próprio sistema capitalista, né? O preconceito ao sindicato como representante do trabalho. É o preconceito à defesa dos direitos do trabalho num sistema que pretende, de toda forma, explorar ao máximo a capacidade de trabalho, óbvio, para sustentar maior produtividade e, de certa forma, maior lucratividade. O liberalismo no Brasil, ele tem a seu favor uma mídia, que de certa forma, a mídia brasileira ela sempre buscou uma criminalização da política.
porque a mídia brasileira não tem suas origens na democracia, ao contrário. Então, a situação é complicada, porque ela passa para a sociedade a perspectiva da elite. Eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que pensar é a unidade dos trabalhadores, a unidade das centrais. Eu acho que unificar nas bandeiras e ter uma unidade é fundamental, porque sem a unidade, naturalmente, nós seremos derrotados. Eu acredito que as expectativas devam ser tidas por nós como melhores do que o que nós tivemos em 2015. Eu ouço discordar de que nós estejamos vivendo uma crise sem precedentes e que torna a situação irrecuperável. Nós já estamos aqui na Superintendência percebendo pelas pautas que o movimento melhorou agora no primeiro mês de 2016 e para fevereiro, em relação ao último trimestre do ano passado. E acreditamos que, principalmente a partir do segundo semestre de 2016, nós passaremos a ter aí a incorporação de trabalhadores ao mercado de trabalho dessa leva que foi dispensada principalmente a partir do final de 2014 e durante todo o exercício de 2015. Acho que nós devemos carregar esse otimismo, nós não podemos nos deixar contaminar por aqueles que querem que cheguemos ao fundo do poço. Há, nesse momento no país, um movimento político profundamente agressivo às conquistas sociais dos trabalhadores. Hoje, essa classe trabalhadora se vê diante de um grande desafio, porque existe um processo, e está em curso, um processo político profundamente conservador, voltado a desconfigurar essa plataforma de direitos. E isso deve, certamente, com o decorrer do tempo e o agravamento desse quadro, certamente deve trazer o trabalhador de volta, eu imagino, ao movimento sindical, quando perceber que os direitos que ele considerava conquistados, incorporados ao seu patrimônio jurídico, eles estão sendo vagarosamente esvaziados. Você sabia que os profissionais terceirizados ganham 27% a menos que os trabalhadores diretos, mesmo com uma jornada de 3 horas a mais por semana? Recebendo menos, sem estabilidade e trabalhando mais, o terceirizado corre mais riscos do que o empregado formal. Isso é ruim para o funcionário e também para o consumidor. Piora a qualidade dos produtos e serviços e dificulta a responsabilização das empresas. Quem processar se você for lesado? A aprovação do PL permite transformar todos os trabalhadores em terceirizados, o que dificulta a fiscalização, aumenta a burocracia e pode acabar com benefícios como o FGTS, férias remuneradas e o 13º. No poder público, a nova lei aumenta a corrupção, abrindo caminho para apadrinhamentos e nepotismos. Para piorar, empresas terceirizadas têm pouco compromisso com o meio ambiente e com seus funcionários. Das 12 mortes das obras da Copa, 11 foram de trabalhadores terceirizados, que também representam 90% dos casos de trabalho escravo registrados no país. É por tudo isso que 19 de 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho são contra o projeto, assim como a OAB e os principais sindicatos. Mesmo assim, o projeto caminha para ser aprovado, uma vez que a maioria dos deputados e senadores recebeu doações das poucas empresas que se beneficiam com isso. Nós temos esse livro, está relacionado à nossa história. Temos um apanhado de várias conquistas. Eu destacaria com uma grande greve que nós fizemos em 1989, a conquista do adicional extra classe. Essa foi uma conquista importante, ela é inédita para a época e mesmo hoje a maioria dos trabalhadores em educação não tem esse adicional que nós temos. O sindicato, a partir de 1980, com uma nova concepção sindical, essa visão classista da luta,
nós participamos de várias lutas importantes, como foi das diretas já em 84, nós apoiamos a candidatura do Lula desde 89, por entender que era importante para o avanço desse país. Nós lutamos pelo impeachment do presidente Collor, nós nos envolvemos na luta pela anistia e sempre nessa perspectiva dos direitos dos trabalhadores e da maioria da população. Nós entendemos que o sindicato é um instrumento importante de luta, não só a luta econômica imediata de categoria, mas essa luta geral emancipatória dos trabalhadores. O Sindicato dos Professores, ele atua, a gente diz, de um sindicalismo classista. E o que significa isso, né? É da classe de trabalhadores. Ele está representando legalmente e efetivamente os professores e professoras da rede privada de Minas Gerais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem compromisso e responsabilidade com o povo brasileiro, com a emancipação de todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. A nossa responsabilidade e o nosso entendimento é que, para o bem dos professores e professoras da rede privada de ensino, é necessário que todos os trabalhadores do Brasil estejam bem também. A história de nossas lutas, é necessário demais estar reavivando a memória delas. Assumir a presidência do Sindicato dos Professores é um desafio, porém é uma tarefa muito gratificante. O Sindicato dos Professores é um sindicato de 83 anos de muita combatividade e luta em favor da causa dos professores e professoras de Minas Gerais. E eu conto com toda a categoria para que o sindicato continue sendo esse sindicato forte e representativo e que luta sempre em defesa de um país cada vez mais democrático e soberano. Hoje é um dia muito importante para o Sindicato dos Professores. Nós estamos fazendo uma transição e agora a professora Valéria assume a presidência do Simpro numa nova perspectiva. Com certeza nós teremos a continuidade do trabalho, mas com novos desafios. Nós da CTB consideramos que a posse se realiza num momento em que o movimento sindical deve se dedicar a 3 grandes bandeiras: a defesa da democracia e contra as maquinações golpistas, a defesa da retomada do crescimento econômico, em terceiro lugar, a defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários do conjunto dos trabalhadores. Nós temos certeza de que essa nova diretoria tem esse compromisso com uma carta-programa aprovada pelos professores e que nós teremos, com certeza, um sindicato mais participativo, um sindicato mais ativo e um sindicato com mais conquistas para os professores. As perspectivas para essa nova gestão é intensificar a mobilização da categoria docente, porque mesmo em contextos de crise, né, a gente sabe que a valorização da educação é fundamental e ela passa pela valorização do trabalhador da educação. Então, a gente tem que mobilizar ainda mais, intensificar essa luta pela uma educação de qualidade.